especialmente os 90 deputados eleitos pela bancada parlamentar da UNITA, que é ainda o maior partido da oposição que temos em Angola. A principal fonte de indignação é a discrepância entre, podemos dizer, a compra desses carros de alto valor em meio a uma crise económica que enfrentamos no país, uma crise económica significativa no país. No entanto, que esta compra ocorreu enquanto, podemos dizer, muitas famílias angolanas enfrentam extremas dificuldades, isso não se pode negar, a extrema pobreza, e enfrentam diversas dificuldades, têm até mesmo dificuldade para obter alguns alimentos básicos, meter alimentos básicos na mesa da família todos os dias, todos os meses. Constante. O comunicado e alguns discursos preferidos pelos elementos da bancada, do grupo parlamentar da UNITA, por exemplo, o discurso também ressalta a falta. Nós notamos no discurso preferido, assim como no comunicado da UNITA, que eles ressaltam a falta de solidariedade dos políticos da UNITA. Hoje vamos falar da UNITA. Dos políticos da UNITA, incluindo diversos membros que aconselham, eles que têm durante algum tempo aconselhado a sociedade sobre a contenção de gastos às famílias, mas que, contrariamente, beneficiam-se de luxos como essas viaturas, por exemplo. De recordar que a Lei do Orçamento Geral do Estado suspendeu a atribuição de subsídios e veículos do Estado para titulares, né? Para titulares de cargos políticos. Mas a Assembleia Nacional parece que não respeitou esta situação, essa medida, e a crítica aqui se estende à aparente contradição entre as ações dos deputados e a situação económica que se vive no país. O país que vai vivendo uma situação muito sufocante, muito apertada, e vermos, é normal que a população se sinta indignada vendo a aquisição, né? As autoridades adquirindo viaturas, veículos com esses valores, enquanto temos hospitais que às vezes não têm um balão de sangue, temos hospitais que às vezes não têm seringas, temos hospitais que às vezes falta de tudo, que algumas mulheres, para darem à luz, os seus familiares têm que comprar luvas, por exemplo. Pensamos que nós temos que prever isso. Todos os angolanos, não só os atores políticos, não só os membros do grupo parlamentar da UNITA, mas todos os partidos políticos que estão hoje, que são hoje peões, parte do jogo político em Angola. Portanto, aqui observamos que não foi respeitada essa medida, e a contradição entre as ações dos deputados e a situação económica do país é gritante, é sufocante. Destacamos igualmente a reação da sociedade, que é uma reação normal, é uma reação da população que acreditou, que confiou, que votou. E não esqueçamos os 90 deputados da UNITA que se encontram hoje com assentos na Assembleia. Estão ali em representação daqueles que os votaram. Então é esta população hoje da qual ressaltamos a reação delas, que representada por críticas, por exemplo, nas redes sociais, nos bairros, como dissemos, nos táxis, nos candongueiros, nos trabalhos, nos encontros familiares, vão lamentando, vão criticando, vão manifestando as suas
eleições, onde, por exemplo, se expressa repulsa pela discrepância entre os privilégios dos políticos, dos atores políticos e as dificuldades enfrentadas pela maioria da população. Os políticos, por exemplo, os 200 deputados que têm assento no Parlamento, não representam nem o terço da população angolana. É apenas um pequeno grupo que, em mandato, em representação democrática, estão ali por um período de tempo para defenderem os interesses dos atores civis, da sociedade. Então, nós aqui notamos que nos comunicados e discursos de membros do grupo parlamentar, da UNITA, né, em defesa ao direito legal dos deputados ao usufruto de viaturas protocolares, conforme eles disseram. A UNITA argumenta que a desinformação e especulações visam desviar a atenção das questões relevantes, incluindo atentados, né, à Constituição pelo Presidente da República, né, pelo Sr. João Lourenço. Eles acham que esta indignação da sociedade tem um cunho, provavelmente, de um outro grupo partidário. Bem, eles têm direito de achar isso. E eles acham que, então, e escândalos relacionados às suas férias, as férias que o Presidente da República de Angola, o Sr. João Lourenço, teve nas Ilhas Seychelles. Portanto, aqui achamos que a UNITA também se isenta, né? Nos seus discursos e no comunicado consegue-se observar que isentam-se da responsabilidade na seleção e compra dos bens da Assembleia Nacional, direcionando as perguntas ao Conselho de Administração da Assembleia Nacional. Nessas saídas, nesses comunicados, nas saídas que observamos, comunicados e discursos dos elementos do grupo parlamentar da UNITA, gostaríamos de ressaltar alguns pontos importantes. Nós não estamos a criticar, estamos apenas a analisar a comunicação política que o grupo parlamentar da UNITA teve. Porque quando trata-se da situação do MPLA ou de um outro grupo partidário, o angolano reage, o angolano fala. Então a UNITA tem que estar preparada para isto. A UNITA é um dos grupos partidários, das organizações partidárias em Angola, que mais aponta dedo ao MPLA. E a sociedade também vai apontando. Então a UNITA tem que estar preparada para isto. Esta saída que a UNITA teve, neste comunicado e nos discursos dos seus deputados, por exemplo, a UNITA precisa de rever a sua comunicação política. Não está correta. É a primeira que mete o MPLA como réu no tribunal. A UNITA em posição de juiz. E o MPLA vai ouvindo, vai tentando, corrigindo. Nós não estamos aqui para defender o MPLA. Há erros. O MPLA está no poder. Amanhã a UNITA poderá estar. A UNITA tem de estar preparada para ouvir as reclamações da sociedade. Nessas saídas da UNITA, nós notamos imensos aspectos que se a UNITA se quer futuramente governar o país, está a demonstrar aqui uma brutalidade que pode dar medo. Está a demonstrar força. E numa coisa muito pequena, numa indignação pequena. Se fosse o MPLA que durante muitos anos vem sido apontar o dedo, a UNITA em uma pequena coisa que não teve poder, reagiu como reagiu, não sabemos se a UNITA no poder como pode fazer. Com esta brutalidade na comunicação política. É muito complicado. Por exemplo, nós achamos que a UNITA, no seu comunicado e nos discursos dos seus deputados, deveriam promover a transparência e a responsabilidade. O que aqui a população deseja nestas contestações é recomendar que a UNITA adote medidas transparentes para explicar, por exemplo, o processo de recepção das viaturas, esclarecendo a população. Não se esqueça que a UNITA está a esclarecer
aqueles que meteram os 90 deputados no Parlamento, na Assembleia Nacional, assim como a população no geral. É preciso a UNITA perceber que há aqui uma necessidade de priorizar as necessidades básicas da população. É o que nós conseguimos perceber nestas contestações. Orientar os representantes, por exemplo, a reforçarem a importância de priorizar as necessidades básicas da população em um momento de crise económica. Ora, isso pode incluir a revisão das escolhas em relação aos carros, garantindo que estejam, né, alinhadas com as prioridades do país. Nós não estamos aqui a querer dizer que os deputados têm que andar de táxi. Se tiverem de andar de táxi, que andem! São representantes do povo. Então, se o povo está de táxi, o deputado que está ali por um período, o deputado é um funcionário público com uma categoria diferente. A única diferença é que foram eleitos, mas que podem muito bem andar de táxi. Mas não é aqui a discussão hoje. A discussão que nós queremos trazer é que as prioridades básicas devem estar na agenda da UNITA, por exemplo. As prioridades básicas da sociedade. Sugerir, por exemplo, que os políticos da UNITA considerem reavaliar suas prioridades, dada a difícil, podemos dizer, né? Dada a difícil situação económica do país. Há aqui uma manifestação clara que nós observamos por parte da sociedade, que gostariam, por exemplo, de ver da UNITA uma recusa destes automóveis, que manifestaria solidariedade com a população que votou nela, na UNITA. Porque a lei que se refere de tais subsídios não é uma obrigatoriedade. E o podem recusar. Se a UNITA, já em outras vezes, ausentou-se da Assembleia em manifestação contrária, pelo facto de não concordar, por exemplo, com a aprovação de uma lei ou orçamento, vimos isso nos anos passados, a quando da votação, ainda na altura, era o malogrado presidente José Eduardo dos Santos, que tenha chegado ao céu em paz, que descanse em paz, apesar de qualquer problema, de qualquer dificuldade, nós somos humanos. Nos momentos de dor, momentos de luto, deixamos as situações partidárias, as situações políticas de lado. Jonas Malheiros sabia quando faleceu, os angolanos, em respeito à sua família, desejaram também que chegasse a Deus com paz. José Eduardo Santos descanse em paz. Que a situação básica da população, o que mais preocupa hoje a população popular são as necessidades básicas que até o momento são precárias, como por exemplo educação, saúde, assistência social, segurança. Aqui a preocupação da sociedade são ver as suas necessidades básicas, o mínimo, que neste momento ainda continuam a ser precárias e tendem a complicar-se, apesar dos esforços que vamos todos fazendo para melhorar. Mas é vermos a educação melhorar, a saúde melhorar, a assistência social, a segurança, por exemplo. Aqui entendemos que as contestações públicas servem a instar os atores políticos a demonstrarem empatia diante das dificuldades enfrentadas pela população, evitando ações que possam, por exemplo, ser interpretadas como desconectadas ou insensíveis à realidade do país. O que é que a UNITA constantemente aponta o MPLA, que o MPLA é insensível à situação do país, por exemplo,
que está desconectada da realidade do país, ver a UNITA a reagir como reagiu, é fazer parte, é contradizer-se, é apontar o dedo a si mesmo. Quando, durante muito tempo, apontou o dedo ao MPLA. Quando a UNITA reage desta forma a uma contestação mínima da sociedade, aqui a população deve rever muitas posições. Ainda a consternação da população é querer ver e sugerir que os políticos da UNITA, por exemplo, liderem pelo exemplo ao adotar medidas de contenção de gastos, considerando a atual crise económica. Isso pode incluir, por exemplo, o pedido de revisão de benefícios pessoais dos deputados da UNITA, já que e a alocação de recursos para áreas mais prioritárias. A UNITA pode apresentar isto. Não somente ficar no discurso, mas na prática. E a prática é ver a UNITA isentar-se destes benefícios e dizer que estes valores podem ser alocados em áreas sociais, por exemplo, na saúde. Ainda aqui a UNITA poderia muito bem fomentar o diálogo contributivo, construtivo com a população. A UNITA, nos seus comunicados, falha na comunicação que nós entendemos e deixa entender diversos aspectos sobre a capacidade que querem eles mostrar em liderar o país. Deveriam optar pelo diálogo aberto. A UNITA poderia muito bem conversar com a população de forma aberta. Esta população que neles creem, é esta população que acredita que a UNITA pode ser, que a UNITA é ou poderá ser uma possível alternância política no país. Esses que votaram nos 90 deputados, que colocaram os 90 deputados da UNITA na Assembleia Nacional, creem que a UNITA pode ser uma alternância política. Isto não é mau de tudo. É normal. Nós estamos num Estado de Direito em Angola, estamos a aprender. Somos uma democracia jovem. Somos uma democracia recente que nasceu agora. Aqueles que têm 200, 400 anos de democracia passaram pelo que nós estamos a passar. Então, a UNITA, há uma parte da população que acredita que a UNITA pode ser uma alternância política. Mas esta população, isso poderá ajudar a dissipar mal-entendidos, promover uma compreensão mútua e levar a soluções, podemos dizer, soluções mais equitativas. Um espaço de discussão transparente pode esclarecer dúvidas e permitir que as preocupações dos cidadãos sejam vidas. É momento oportuno da UNITA conversar com os seus eleitores, conversar com a sociedade. Não é esperar somente nas eleições e fazer as passeatas encontradas. É momento de conversar nas indignações que a população vai levantar. Conversa, dialoga abertamente. É a oportunidade. A UNITA, nesses diálogos, podia-lhes ser útil para propor alternativas viáveis para o uso destes recursos. Por exemplo, podia, ao escutar a população, ao escutar os seus eleitores, ao escutar os seus simpatizantes e neles e deles extrair propostas alternativas e apresentar tal propostas ao governo, por exemplo. Propostas viáveis para o uso destes recursos. Investir, como investir, por exemplo, em projetos que beneficiem diretamente a comunidade, que beneficiem diretamente as famílias, como criação de programas sociais,
infraestrutura básica, iniciativas de combate à pobreza. A UNITA poderia aproveitar desta ocasião para divulgar por transparência nas finanças públicas, aproveitar essas auscultações para recomendar a implementação de medidas mais robustas de transparência nas finanças públicas, para que a população possa entender como os recursos estão sendo alocados, os recursos públicos estão a ser alocados e usados. E não apontar a falha ao Conselho de Administração da Assembleia Nacional. A UNITA perdeu a oportunidade de sentar com os seus eleitores, de dialogar com os seus eleitores. Ao apontar simplesmente, não, a falha... Quando, anos atrás, a UNITA, nos seus discursos, saía e dizia, não, a situação em Angola está assim porque o MPLA, meia volta, diz que estamos assim devido à guerra. Estamos assim, nós não vivemos nenhuma guerra em Angola. Vivemos um conflito civil entre angolanos. Mas meia volta a UNITA dizia, o MPLA se vai desculpando, se vai escondendo na sombrinha de que não fizemos isto devido à guerra. A UNITA nos seus eleitores, qual é a desculpa? Apontou o dedo, apontou a falha ao Conselho de Administração da Assembleia Nacional? Ao Governo? Mas os eleitores da UNITA mas os seus eleitores não são eleitores do MPLA. Não são eleitores dos outros partidos políticos. Você está a comunicar-se com os seus eleitores. Nestes discursos, nesta conversa com os seus eleitores, queremos levantar, por exemplo, o discurso do deputado da UNITA, da Assembleia Nacional, o senhor